Olá, esse é o seu Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Fábio Silva. E eu sou Iris Braz. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Foodcast Brasil, um podcast que trata de ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. Este é mais um capítulo da nova série Alimentos e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência, uma parceria do Foodcast Brasil com o Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. Em 10 episódios, iremos falar sobre como a alimentação pode auxiliar na promoção da saúde e no fortalecimento do nosso sistema imunológico, auxiliando nos mecanismos de defesa do nosso organismo. No último episódio, foi discutida a importância do zinco na alimentação e sua relação com a prevenção de doenças virais. Dando continuidade à nossa série Alimentos e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência, vamos continuar falando da importância dos micronutrientes como agentes reguladores na função imunológica humana. Hoje vamos conversar mais a fundo sobre um elemento traço, denominado selênio. O selênio foi descoberto em 1817 a partir de um resíduo da produção do ácido sulfúrico, que na época achavam que se tratava de um outro composto, o telúrio, por apresentarem algumas semelhanças químicas. O selênio faz parte do grupo dos minerais e pode ser encontrado na natureza na forma inorgânica ou associado a moléculas orgânicas, especialmente proteínas, sendo obtido na alimentação principalmente a partir das castanhas, grãos e frutos do mar. Já é fato conhecido que a deficiência de selênio resulta em deficiência da função imune inata e adaptativa, especialmente frente a tumores e infecções virais. O selênio é um mineral que atua diretamente em reações de oxidação no organismo humano e essa característica de sua função fisiológica pode estar ligada aos mecanismos corporais de combate a alguns tipos de vírus, bem como a destruição de células cancerígenas. Muitos estudos têm citado o papel do selênio nas infecções pelo vírus da gripe, o influenza, bem como frente a alguns tipos de cânceres, com discussões pertinentes a respeito não só do seu papel no tratamento, como também na prevenção de algumas dessas doenças. Para esclarecer um pouco mais a respeito desse tema, hoje convidamos a professora doutora Amanda Santana, formada em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, além de ser mestre e doutora em ciência e tecnologia de alimentos nessa mesma instituição. Atualmente é professora adjunta da UFPB, fazendo parte do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial e atuando principalmente nos temas relacionados a leites e derivados lácteos, controle de qualidade de alimentos, análises físico-químicas e sensoriais de alimentos e alimentos funcionais. Então seja muito bem-vinda, professora Amanda, é com você. Olá, eu me chamo Amanda Marília da Silva Santana e sou professora da Universidade Federal da Paraíba, lotada no Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, Campus 3, Bananeiras, e hoje vou falar um pouco sobre a função de outro micronutriente, o selênio, dando continuidade a mais um capítulo da série Alimentos e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência. A nutrição é muito importante para todas as etapas da vida e a ingestão adequada de micronutrientes e macronutrientes pode ajudar a prevenir e tratar várias doenças, infecciosas inclusive. Todos os nutrientes têm um papel especial no sistema imunológico do corpo e o consumo de uma quantidade adequada de nutrientes é necessário para aumentar nossa função imunológica. O sistema imunológico também pode ser estimulado pela suplementação desses nutrientes e muitos estudos mostraram também efeitos positivos, como também negativos, de uma suplementação
na resposta imunológica e na saúde humana. Então, convido vocês para conhecer um pouco sobre o selênio, sua função no organismo humano, fontes alimentares, relação com a imunidade e também, devido à atual situação de pandemia do novo coronavírus, entender se a ingestão desse micronutriente pode auxiliar ou não na evolução da doença. O selênio é um micronutriente essencial para a saúde humana, presente em várias proteínas importantes para o organismo. Ele foi descoberto em 1817 pelo químico sueco John Jacobs Berzelius, que chamou o novo elemento de selene, que no grego significa lua. Depois de mais de 200 anos do descobrimento do selênio, o conhecimento sobre suas propriedades biológicas é muito vasto. No entanto, até a década de 1930, o conceito que predominava a respeito do selênio era de um elemento tóxico. Mas, em 1973, Florey e colaboradores identificaram o que atualmente é considerado de importância primordial. O selênio faz parte do sítio ativo da enzima glutationa peroxidase, também chamada de GPX. Iremos ver com mais detalhes daqui a pouco sobre a glutationa peroxidase. Quais as fontes alimentares de selênio? As fontes primárias de selênio nas dietas de seres humanos são cereais, carnes, frutos do mar, castanha, também os ovos. Dentre os mais consumidos no Brasil, podem ser citadas a castanha do Pará, também conhecida no exterior como castanha do Brasil, o feijão, além dos cereais e das farinhas correspondentes. Porém, a concentração de selênio nesses alimentos é bastante variável, dependendo da região, da localização no mundo. Isso é por causa das grandes variações dos níveis de selênio disponíveis no solo dessas regiões, que influencia diretamente o teor de selênio dos alimentos de origem vegetal e também a quantidade de selênio ela pode variar em produtos de origem animal, pois é afetado pelas concentrações de selênio dos alimentos utilizados para a alimentação desses animais, os quais, por sua vez, são influenciados pelos níveis de selênio no solo. Como outros elementos traços, o selênio é um constituinte natural da crosta terrestre, estando presente também na água e podendo ser encontrado em quantidades variadas nesses diferentes ambientes e em duas formas diferentes, orgânica e inorgânica. Os vegetais absorvem o selênio em sua forma inorgânica a partir do solo, a qual é convertida para a forma orgânica, gerando compostos metilados de baixo peso molecular, além de selenometionina e selenocisteína. A selenometionina e a selenocisteína são proteínas que contêm selênio. A selenometionina é a principal fonte de compostos de selênio presente em produtos vegetais, como grãos, legumes e leguminosas. Ainda, a selenometionina é o principal precursor para a síntese de selenocisteína, a forma mais abundante em produtos de origem animal. Assim como para qualquer outro mineral, é preciso equilíbrio nos meios onde pode ser localizado.
como na água e na terra, pois em baixa concentração no ambiente terrestre vai causar deficiência nos seres humanos e em elevados níveis na água e no solo também pode resultar em toxicidade e levar à morte de animais aquáticos e terrestres. Assim, é possível encontrar regiões de solos seleníferos, chamados seleníferos, com níveis tóxicos de selênio, e regiões formadas por solos pobres, onde os seres humanos sofrem de problemas de saúde por deficiência desse micronutriente. Para melhorar a biodisponibilidade desse nutriente nos alimentos, é fundamental encontrar formas eficazes de trabalhar todo o ecossistema que o envolve, como o solo, as plantas, os grãos vegetais. Há muitos países onde a população possui uma ingestão de selênio adequada. Contudo, há outros onde existe uma grande variação desse status de selênio. E isso relaciona-se principalmente aos padrões nutricionais e ao estado socioeconômico dessas populações. No Brasil, os estudos demonstraram que o país apresenta divergências no conteúdo mineral dos solos, o que tem reflexos diretos na ingestão alimentar de selênio. Globalmente, estima-se que a ingestão de selênio varia muito, apresentando intervalos de 3 a 7.000 microgramas por dia. Assim, o equilíbrio do selênio no corpo é crítico, porque os déficits podem levar a problemas neurológicos, problemas cardiovasculares, câncer e deficiências imunológicas, enquanto níveis mais altos resultam em toxicidade. Agora, vamos ver a função do selênio. O selênio, ele é um micronutriente essencial de várias proteínas importantes para o organismo. Essas proteínas incluem a glutationa peroxidase, já citada anteriormente, selenoproteína P plasmática, selenoproteína W muscular e selenoproteínas encontradas na próstata e na placenta. O selênio vem sendo reconhecido por seu envolvimento em diversas funções fisiológicas nos mamíferos, tais como a defesa antioxidante, fertilidade, metabolismo do hormônio da tireoide e a resposta imune. O selênio de nossa dieta substitui um átomo de enxofre no aminoácido cisteína para formar o que chama de novo aminoácido, chamado de selenocisteína, que é então incorporada às selenoproteínas. Existem 25 selenoproteínas conhecidas, com a maioria delas exibindo propriedades antioxidantes, como a glutationa peroxidase. As glutationas peroxidases constituem uma família com 5 enzimas dependentes de selênio, e essas enzimas são encontradas em todos os tecidos de mamíferos onde ocorrem diversos processos oxidativos. Essas enzimas podem prevenir a produção de espécies reativas de oxigênio, contribuindo para a proteção das macromoléculas e biomembranas do organismo contra a oxidação. A glutationa peroxidase clássica, a GPX1, é a mais abundante selenoproteína em mamíferos e apresenta expressão mais elevada em tecidos com alta produção de peróxidos, como rins, fígado e eritrócitos. A GPX1 foi a primeira a ser identificada das famílias das glutationas peroxidases e está presente no citosol das células, onde funciona como antioxidante, reduzindo peróxidos de hidrogênio e hidroperóxidos orgânicos livres e transformando-os, respectivamente, em água e álcool.
Devido à sua capacidade de redução de hidroperóxido, a GPX1 foi classificada como uma enzima que reduz o estresse oxidativo. Em pessoas com deficiência de selênio, a transcrição de GPX1 cai desproporcionalmente para níveis abaixo de 10%. E o nutriente limitado é desviado para outro lugar para atender a outras funções fisiológicas em tecidos que requerem esse micronutriente. Então, essa discrepância simultânea entre os requisitos aumentados do sistema imunológico para GPX1 durante uma infecção viral e sua produção diminuída ajudam a definir o papel do selênio na etiologia das doenças infecciosas virais. Os vírus produzem espécies reativas de oxigênio que são combatidas pelas glutationas peroxidases e outras selenoproteínas para desacelerar a replicação viral e as mutações. Agora vamos associar o selênio, aprofundar a relação do selênio com a imunidade. Diversos nutrientes são importantes para o sistema imunológico. E dentre os nutrientes envolvidos na resposta à infecção viral, o selênio tem um importante papel na defesa antioxidante, fazendo parte dos elementos que expressam fatores protetores contra as espécies reativas de oxigênio produzidas durante as infecções virais. Assim, o estado nutricional do hospedeiro é uma importante variável que influencia a replicação viral e a patogenicidade e desempenha um papel muito importante na defesa contra doenças infecciosas. De que forma? A infecção viral aumenta concomitantemente o consumo de micronutrientes e causa a perda destes. A deficiência nutricional afeta não apenas a resposta imunológica, mas também afeta o próprio vírus, o próprio patógeno viral. Ou seja, a deficiência de selênio induz não apenas ao comprometimento do sistema imunológico do hospedeiro, mas também pode gerar mutação do vírus, tornando-o mais virulento e mais infeccioso. Vamos aprofundar sobre isso, entendendo a relação entre a deficiência de selênio e a evolução de doenças infecciosas virais. O papel da deficiência de selênio na evolução de doenças infecciosas virais já foram bem descritas, incluindo AIDS, influenza, síndrome respiratória aguda grave, ebola. Por exemplo, enquanto pesquisava a doença de Quechan na China, que é uma miocardite endêmica na China, pesquisadores descobriram que a doença apresentou uma variação sazonal, sugerindo um cofator viral que mais tarde foi identificado como CVB3. A doença de Quechan ocorre em locais com solos pobres de selênio e as pessoas exibiam essa lesão cardíaca quando deficientes de selênio. Estudos adicionais descobriram que as formas benignas desse vírus CVB3 e do vírus da influenza tipo A rapidamente sofrem mutação para virulência em hospedeiros com deficiência de selênio. Quando a população foi suplementada com selênio, a incidência da doença de Quechan diminuiu drasticamente. O estresse oxidativo metabólico em hospedeiros deficientes de selênio, como um agente antioxidante, induz a uma imunocompetência do hospedeiro, fazendo com que variantes benignas sejam rapidamente mutadas para vírus
mais virulentos e infecciosos, patogênicos. Quando hospedeiros infectados com vírus, hospedeiros deficientes de selênio e que estavam infectados com algum vírus, foram suplementados com selênio dietético, a taxa de mutação viral diminuiu e a imunocompetência melhorou. A etiologia dessas doenças infecciosas virais sugere que as populações vulneráveis em qualquer região geográfica que sofram com a privação nutricional crônica de selênio por qualquer motivo, possa se tornar um terreno fértil para a virulência de vírus de RNA benignos, mais oportunistas. Se infeccioso, o vírus virulento pode ser transferido até mesmo para indivíduos com status adequados de selênio em seu corpo. Cabe ressaltar que doenças infecciosas virais têm efeitos pessoais, sociais e econômicos. Todos esses fatores contribuem para o surgimento e disseminação de várias doenças infecciosas, mas o estado nutricional do hospedeiro influencia consideravelmente a etiologia de doenças infecciosas virais. O fornecimento de alimentos adequados e nutritivos para as populações locais é uma tarefa para ajudar a domar a virulência local ou global de vírus, como, por exemplo, estamos vivenciando uma pandemia do novo coronavírus. Agora, vamos entender o mecanismo de ação antioxidante deste mineral. O selênio, ele exerce o seu papel antioxidante por meio das selenoproteínas, com destaque para a já tão falada enzima glutationa peroxidase 1 e também a glutationa peroxidase 4. As GPX são selenoenzimas citosólicas com propriedades antivirais conhecidas. O selênio é um cofator da glutationa peroxidase e a disponibilidade de selênio regula a expressão dessas GPX, que por sua vez atenua o estresse oxidativo. Se não for controlado, o estresse oxidativo promove mutagênese viral. A família da glutationa peroxidase regula a homeostase oxidativa biológica, neutralizando as espécies reativas de oxigênio produzidas metabolicamente. Se não for controlada, a hiperoxidação interrompe biomoléculas, membranas lipídicas celulares, teciduais, vias metabólicas e mecanismos genéticos. A localização e a função de cada tipo de GPX nos tecidos são específicas e intransferíveis. Por exemplo, a glutationa peroxidase 1, a GPX1, reside na maioria das células do corpo, incluindo os glóbulos vermelhos e, conforme medido no sangue, é um bioindicador do status de selênio da pessoa. No hospedeiro com suficiência de selênio, a GPX1 não é essencial. Porém, na presença de uma infecção, espécies reativas de oxigênio são produzidas nas células do hospedeiro, que, se não contrabalanceada por mecanismo de defesa antioxidante, leva ao estresse oxidativo. O excesso de estresse oxidativo, por sua vez, aumenta a mutação do genoma viral, o que pode levar ao surgimento de cepas mais virulentas. A GPX1 compreende uma defesa-chave contra espécies reativas de oxigênio, catalisando a desintoxicação do peróxido de hidrogênio em água. Por exemplo, o vírus da influenza A inalado estimula
a produção celular pulmonar de espécies reativas de oxigênio para atacar o vírus e sinalizar a iniciação de respostas imunes biomoleculares celulares do hospedeiro para destruir e eliminar o vírus do corpo. Em suma, a deficiência de selênio promove o aumento do estresse oxidativo, a inflamação viral, aumento do dano viral e mutações com formação de novas cepas virais. Após entender a relação do selênio e a evolução de doenças infecciosas virais e dado ao cenário atual da pandemia, muitas pessoas podem se perguntar se o selênio pode ajudar a reduzir o risco de contrair o novo coronavírus. Qual a relação do selênio com o coronavírus? Acabamos de ver que a quantidade adequada de selênio no organismo ajudam a reduzir a inflamação e a melhorar a imunidade. Porém, é importante observar que atualmente não existe cura para o novo coronavírus. Portanto, não há nenhuma medida preventiva, além do distanciamento social e práticas de higiene adequadas para impedir o desenvolvimento desta doença. Não existem estudos publicados que descrevam a função deste micronutriente na prevenção do coronavírus. Mas estudos mostraram que a ingestão da quantidade certa de micronutrientes, incluindo o selênio, pode reduzir a duração da gravidade da doença. Quando o novo coronavírus começou a se espalhar pela China continental, rapidamente, muitos profissionais começaram a pensar na hipótese de uma maior virulência e de possíveis mutações do genoma viral em zonas endêmicas com deficiência de selênio. Fazer essa associação, pois eram nesses locais onde os números de infectados e de mortes aumentavam gradativamente. Zhang e colaboradores identificaram uma ligação entre a taxa de recuperação do novo coronavírus e o consumo regional de selênio na China. De acordo com a pesquisa, descobriram que áreas com altos níveis de selênio eram mais propensas a apresentarem mais pacientes que haviam melhorado seu quadro. O status de selênio para esse estudo foi considerado por meio da concentração de selênio no cabelo da população e foi constatado nos locais avaliados que, quanto menor era a taxa de selênio no cabelo, menor foram as porcentagens de cura por casos confirmados. Assim, levantaram a hipótese que o nível de selênio estava associado ao desfecho da doença na China, e os dados são consistentes com a evidência dos efeitos antivirais do selênio em estudos anteriores com outras doenças virais. Em 2011, por exemplo, foi publicado um estudo que relaciona a evolução e a propagação de doenças infecciosas virais, gripes, ebola, AIDS, síndrome respiratória aguda grave, a áreas onde os níveis de selênio no solo são mais baixos. Vale ressaltar que esse estudo de Zhang foi feito em uma análise inicial sem considerar outros fatores, como idade e outras comorbidades. Porém, outros artigos forneceram evidências de uma relação entre a glutationa peroxidase, a GPX1, e o MPRO. O MPRO é a principal protease do SARS-CoV-2. A MPRO
promove a formação do complexo de replicação viral e, portanto, é um alvo de grande interesse para intervenção terapêutica. O composto contendo selênio, composto este chamado Ebselem, imita a atividade da GPX e é um potente inibidor da proteína, a principal protease do SARS-CoV-2, que é a MPRO. O GPX1 também interage com a MPRO de uma forma ainda não caracterizada. Outro estudo, mais recente ainda, após esse estudo de Zhang, 2020, outro estudo tentando aprofundar a relação entre o selênio e o novo coronavírus, levantou a hipótese de que a deficiência de selênio está associada ao risco de mortalidade por Covid-19. Um total de 33 pacientes foram incluídos nesse estudo observacional, fornecendo um conjunto de 166 amostras de soro consecutivas. Eles observaram que os pacientes acometidos com Covid-19 exibiam uma deficiência de selênio no sangue, junto com baixas concentrações do transportador de selênio chamado seleno-P, e a baixa atividade enzimática de GPX secretada. A deficiência de selênio foi mais severa nas amostras obtidas de pacientes que não sobreviveram, em comparação com os sobreviventes ao Covid-19, podendo sugerir alguma relevância desse micronutriente para lidar com o vírus e para uma convalescência bem-sucedida. Essa hipótese também é apoiada pela diferença no desenvolvimento do status de selênio no corpo do paciente com o tempo, onde os sobreviventes exibiam a recuperação progressiva desse nível de selênio no sangue. Assim, além do papel fisiológico do selênio, da biossíntese de selenoproteínas relevantes para o sistema imunológico, os dados também destacam que a determinação e a observação do nível de selênio sérico tem um valor diagnóstico para uma melhor previsão do curso da doença e uma melhor identificação dos pacientes em risco de perder a batalha contra a infecção do novo coronavírus. Eles também levantaram a hipótese que a suplementação de selênio pode contribuir para melhores chances de recuperação em pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Embora o selênio possa não ser o único nutriente que retarda ou previne os danos e mutações virais, a nutrição adequada com selênio deve ser considerada como a defesa contra as doenças infecciosas virais e a melhora da imunidade. Lembrando sempre que a ingestão adequada tanto de macro como de micronutrientes e outros componentes bioativos por meio de uma dieta adequada, balanceada e que respeite a faixa etária e a condição fisiológica da pessoa, pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de trazer algumas informações sobre o selênio e convido todos e todas a escutarem os capítulos da série Alimentos e Imunidade aqui no Foodcast. Ainda não acabou, vem muito mais orientações à luz da ciência por aí.